Escute esse testemunho de livramento, assista até o final. Amém. Em qual parte da sua vida foi preciso você recomeçar? Porque o nosso podcast são de pessoas que estão aí nos ouvindo que precisam de um novo recomeço, de um recomeçar da sua vida. Você tem um testemunho muito forte, eu queria que você contasse um pouco da onde Deus te tirou e a obra que Ele fez na sua vida. Uma fase da minha vida, assim, que eu tive que recomeçar, voltar do início, né? Foi quando eu passei no Vale da Sombra da Morte, que Deus me parou, né? Através desse testemunho, que é o tiro de 38 que eu tomei na cabeça. Eu fui nascida e criada no Evangelho, né? Minha mãe plantou uma semente no meu coração que ainda que eu me desviei, mas a semente estava plantada. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Porque pode crescer, se desviar, mas a semente que foi plantada está sendo sempre regada. É verdade. E uma hora vai frutificar. Né? E essa semente que foi plantada na minha vida, hoje tem dado muito fruto, para a glória de Deus. Então, assim, com 13 anos de idade, né, eu comecei a mudar a minha mente, me afastei dos caminhos do Senhor. Então, como eu sofri muita rejeição do meu pai, eu tinha uma revolta muito grande. Né? Eu tinha muito aquela falta de pai, né? Paternidade. E ali eu comecei a me revoltar, querendo achar um escudo nas pessoas, né? E aí comecei a me envolver com pessoas que não era para mim se envolver, né? Namorei com um menino, fiquei com esse menino 7 anos, era traficante. E aí o relacionamento ficou muito avançado, né? Porque chegou um tempo na minha vida que eu não aguentava mais. Um relacionamento de muita traição, né? Das duas partes. Né? Um relacionamento de muita desconfiança, muita discussão, muita confusão, porque envolvia drogas, né? Bailes, pagode. Então era um relacionamento muito conturbado. Até que um dia, né, eu terminei com ele, ele não quis aceitar. Deus já tinha usado os vasos para minha mãe, dizendo que Satanás tinha colocado um sentimento, uma paixão no coração dele. E essa paixão era para tirar a minha vida. E aí, a profeta que entregou para minha mãe disse para ela orar, para que Deus me desse oportunidade de recomeçar. Eita, Deus é o Deus que sempre te dá uma nova oportunidade. Por isso, tenta outra vez. Você que está aí assistindo aí, a Roseli é alguém que Deus levantou para essa geração. Porque tem jovens aí nos assistindo, tem pessoas que precisam de um novo recomeço. É verdade. Então, assim, a revolta também, né, da rejeição de pai, isso foi me destruindo cada vez mais. Né? Aí eu me envolvi com esse menino. Foi a brecha. E aí eu me envolvi com esse menino, fiquei com ele 7 anos. Quando eu terminei com ele, o diabo colocou um sentimento no coração dele para me matar. Meu Deus. Só que antes de acontecer, Deus usou os vasos. Minha irmã foi para um culto. E nesse culto, Deus usou um presbítero para ela e falou: tem uma lá na tua casa, que ela é rebelde. Meu Deus. Tenho dado muito livramento para ela, mas ela não quer ouvir a minha voz. Mas por essa semana, ela vai atravessar um vale de morte e eu vou parar ela na terra. Deus marca, mas não perde. Mas eu sou presbítero, ele falou, e eu vou orar para Deus ter misericórdia dela e dar mais uma oportunidade. Aleluia, porque Deus é Deus da oportunidade. Nessa tarde, o Deus de oportunidade está presente. Aleluia! Deus é Deus da oportunidade, quando parece que está tudo terminado. Aí ele vem com uma nova história, com um novo ciclo de vida, mudando todo o pensamento ao contrário. Porque tem gente que olha para você e diz que para tua vida não tem mais jeito. Mas naquele momento, quando Deus usou aquele presbítero, minha irmã chegou em casa, olhou para mim e disse: Roseli, entregaram na igreja que essa semana você vai atravessar um vale de morte. E que nesse vale de morte, o presbítero falou que vai orar para Deus ter misericórdia e te dar mais uma oportunidade. Eu olhei para minha irmã, porque eu era usuária de drogas, e eu não conseguia parar, pastor. Eu já acordava de manhã fumando maconha, era o dia todo, aquela dependência, né? E eu não conseguia parar. E eu olhei para minha irmã e falei: como que eu vou para a igreja? Eu sou usuária de droga, você não tá vendo? Aí entrei no banheiro da minha mãe, tirei as drogas que estavam no banheiro escondida, mostrei para ela. Falei: o presbítero entregou que eu vou passar um vale de morte. Mas eu não consigo largar as drogas.
Eu vou tentar. Fui lá fora, joguei as drogas fora. Quando foi 10 horas da noite, eu estava decidida a largar tudo. 3 meninas me ligaram e disseram, Roseli, tô indo te buscar pra gente ir pro baile. E eu falei pra elas, não vem me buscar não, porque entregaram na igreja que dessa semana não passa, que eu vou atravessar um vale de morte. E eu não quero passar por isso, agora eu vou ir pra igreja. Elas começaram a debochar no telefone e disseram pra mim, você na igreja, Roseli? Qualquer um, menos você. Só que a mesma boca que declarava maldição sobre a minha vida é a mesma boca que hoje declara. Ali vai uma mulher de Deus. Aleluia. E hoje eu sou uma referência para a vida dessas pessoas. E mesmo eu dizendo que não iria, ela foi no meu portão, me pegou, me levou pro baile. Eu dentro do carro, o menino que estava conduzindo a gente por a comunidade, foi o último baile da minha vida que eu curti. Tem 16 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. E no meio do caminho, aquele motorista colocava muita música do Lázaro. Por que me queres tanto assim? Eita. E aí eu comecei a dizer, Senhor, por que tu me queres tanto? Tantas pessoas, por que o Senhor me quer tanto? Por que o Senhor me quer tanto na tua presença? E eu olhei para aquele motorista e falei, tira essa música, moça. A gente está indo para o baile, por que você ouve tanto essa música? E não sabia ele que ele estava sendo usado para mim. Aleluia. Glória que a Deus cria situações para falar contigo. Aonde você estiver, Deus vai usar pessoas para falar com você. E ali eu fui para aquela comunidade, eu falei, já que eu vou morrer, foi o dia que eu mais cheirei, pastor, foi o dia que eu mais me droguei. Parecia que eu iria morrer. Mas você acha alucinada que de tanta droga. nesse período tinha alguém que orava pela sua vida também, né? Minha mãe, com certeza. Qual o nome da sua mãe? Irmã Josefa. Então, mulher de Deus. A sua mãe foi quem não, aleluia, desacreditou. Continuou acreditando. Verdade. Sempre acreditou em mim, sempre orou, sempre perseverou, porque mãe de joelhos, filho de pé. Então vamos liberar uma chave para esse povo aí. Aleluia! Essa Quem é a tem que acreditar é você. Se ninguém acredita, acredita em você. Tua mãe não desistiu, né? Nunca desistiu de mim. Então nunca ela foi desistiu. a coluna que Deus levantou para que hoje você venha estar aqui de pé. Graças a Deus. E naquele dia foi o dia que eu mais usei droga. Eu falei, já que eu vou morrer mesmo, eu vou usar droga bastante para me morrer logo de uma vez. O meu pensamento é que eu iria morrer naquele dia. E aí, quando eu cheguei da comunidade, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu não consigo dormir. Eu havia terminado o relacionamento com esse menino há 3 dias. E Satanás colocou um sentimento no coração dele e disse, pega ela, mata ela, acaba com a vida dela. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e falou, minha filha, não sai. Tem um espírito da morte querendo te levar, ele está aí. Mas eu não quis ouvir, eu alucinada, andando dentro de casa, agoniada. Fui para um local chamado Vale da Mangueira fazer meu cabelo. Quando eu cheguei lá, eu sentei numa varanda para fazer o cabelo. Esse menino veio correndo, pulou dentro dessa varanda, me puxou pelo braço, saiu me arrastando. Ele estava com 38 escondido, eu não sabia. E ele saiu me arrastando, e a multidão via. E a multidão gritava, solta a menina, não faz isso. E ele me levando pro alto do morro. E aí, de repente, ele deu um grito, você tá achando que essa multidão vai te arrancar das minhas mãos? Mas não sabia ele que o homem das mãos furadas estava comigo o tempo todo. Eita, o poder da oração, aleluia, de uma mãe move a mão de Deus. Eu acredito. Antes de Satanás se apresentar dizendo que iria me levar, a minha mãe estava de joelho dobrado orando. Eita, glória. Ele me levando para me matar e quando chegou no alto do morro, ele puxou aquele 38, eu descosta para ele, discutindo e andando. Quando ele puxou aquele 38, ele deu um tiro na minha nuca. Quando ele deu um tiro na minha nuca, eu virei. Quando eu virei, a bala de 38 bateu aqui, tá vendo? Deus disse, eu vou te marcar, mas eu não vou te perder. Aleluia. Aleluia. E naquele momento, ele novamente rodou o tambor do oitão, apertou o gatilho e começou a tentar atirar. Mas eu só via o barulho do gatilho, porque a bala não saía mais. Deus do livramento. Deus travou aquele 38. E era muito sangue. E o povo tentando me socorrer. E o povo tentando me levar para o hospital, mas ele não queria deixar. Ele gritava pro povo e dizia, ninguém socorre ela, deixa ela morrer aí. E eu numa parede, muito sangue, a mãe dele veio correndo, amarrou um pano na minha cabeça. Me colocou dentro do carro. Um pastor liberou a chave do carro para me levar para o hospital. E ele olhou para mim e disse, eu sempre disse
que Deus tem uma obra na tua vida. Até nessa hora não Deus importa como Ele iria te envia. trazer, Roseli, mas o momento Ele iria cumprir as promessas dele na tua vida. Está aqui a chave do meu carro, leva ela para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira era pastora. O homem que batia raio-x era missionário. Havia um alvoroço no hospital. Alguém gritava e dizia: uma menina entrou aí dentro com um tiro de 38 na cabeça. Essa menina não vai aguentar. Ela vai morrer. De repente, a enfermeira olhou para mim e disse: eu sou pastora. E eu nunca vi ninguém entrar no hospital com um tiro na cabeça. E está do jeito que você está falando, você está reagindo. Deus tem uma obra na tua vida, minha filha. Levante a mão para Jesus. Eu olhei para ela com um tiro na cabeça e disse: eu não quero saber de Jesus, porque se Jesus me amasse tanto, Ele me livrava desse tiro na cabeça. Só que existe marca que Deus faz na tua vida que não é para te matar. Existe marcas na tua vida que é pro teu crescimento. Deus te marca, mas Ele não te perde. Por quê? Porque essa cicatriz vai ser testemunho que Deus te marcou para que o nome dele seja glorificado. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Compartilha Há aí, um varão que guerreia aqui nessa tarde. E ele tá dizendo: quando eu entro na tua vida, eu te marco para fazer um grande testemunho de que eu sou Jesus. E quando eu entro na vida de alguém, eu entro para transformar. Quando eu pisei na sala de raio-x, o homem que batia raio-x era missionário. Aquele hospital virou um culto pentecostal. A minha mãe não estava ali, mas a oração dela tinha me alcançado dentro daquele hospital. Deus preparou a equipe para me receber, porque aquele homem que batia raio-x era missionário. E ele olhou para mim e disse: Deus tem uma obra na tua vida. Glória. E é por isso que ele deixou você tomar esse tiro de 38 na cabeça. Eu olhei para ele e disse: quem é o Senhor para falar isso? Ele disse: eu sou missionário, eu tenho autoridade para dizer que Deus marcou a tua vida porque Ele está marcando a tua história. Antes de ele bater o raio-x, ele dizia que a bala poderia estar alojada na minha cabeça e que eu teria 3 meses de vida porque o tiro de 38 anda dentro do corpo. Só que de repente as enfermeiras, a equipe, deu um grito no corredor e disse: libera ela pra gente fazer o raio-x. Ele veio gritando no meio dos corredores e disse: não vai ter cirurgia. Aleluia. Por quê? Porque o anjo do Senhor entrou aqui e operou ela. Porque o tiro de 38, quando ele bate, ele estoura. Mas deu aqui no raio-x. Essa presença que a bala tá entrando na tua inteira casa. E saiu atrás da orelha por 1 milímetro inteira. Não tem nada na cabeça dela. Aleluia. Aleluia. Jesus está entrando na tua casa agora. Eu creio. Jesus está entrando na tua família agora. Jesus está quebrando maldições hereditárias. Deus ainda faz milagre. Tem mães agora que está sendo alcançada pela presença de Deus. Tem mães aqui que dizem: eu perdi as forças. Eu não sei mais o que fazer. Meu filho sai para Cracolândia e não volta. Meus filhos saem para a comunidade e não volta. Mas eu te digo que aonde você não vai, mãe, a oração alcança o teu filho agora. Aleluia! Oh, glória a Deus. Eu entrei uma vez, pastor, em um conflito espiritual muito grande, que eu comecei a pregar nas igrejas. Meu esposo colocou meu testemunho e bateu 1 milhão de visualização em um mês. Os demônios saíam das pessoas e vinham para me atormentar. E eu não sabia o que era orar. Eu não tinha vida de oração. E naquele dia, eu entrei numa crise de ansiedade. E eu não sabia como controlar. Fui pro hospital, fiz eletro, tomei remédio. E nada daquela crise passar. Meu coração acelerava. Era uma agonia, eu não dormia. E de repente, eu dentro do hospital, um médico de 27 anos falou: minha filha, você não tem nada. Vai embora, controle isso aí que você tá tendo, que eu não sei o que é. Quando eu entrei dentro do trem, Jesus gritou no meu ouvido e disse: filha, na tua família alguém teve crise de ansiedade. Na tua família teve gente que tirou a própria vida com crises de ansiedade. Mas a maldição quebrou em você.